Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 8ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começa aqui com uma oração para que o espírito de Darwin e Mendel estivesse ao lado daqueles que estivessem participando dessa edição da OBB. Então, se você é supersticioso, vale a pena antes da prova fazer aquela oração para Darwin e Mendel, para que eles assistam e apoiem, né, com toda a experiência, a sabedoria e o conhecimento deles. Alguns mais fanáticos vão recorrer a simpatias, como por exemplo comer muita ervilha antes da prova. Tudo isso aparentemente tem ali algum efeito benéfico no rendimento, né, dos participantes. Para as questões 1 a 4, a gente vai ter aqui um texto sobre Aziz Absaber, um geógrafo que classificou os domínios morfoclimáticos brasileiros. E se você reparar os domínios que ele classificou, né, tem aqui os nomes: ó, domínio equatorial amazônico, domínio dos cerrados, domínio dos mares e morros, mares de morros, domínio das caatingas, das araucárias, das pradarias. Eles têm uma relação direta ali com os biomas brasileiros, né? Então, assim, a Amazônia, a gente tem aqui o cerrado, né? Isso aqui seria a Mata Atlântica, né? Mares e morros. Caatinga, né? Araucárias ali ao sul, né? Mata das Araucárias, pradarias dos Campos Sulinos. Mas diferente dos biomas que tem um conceito, assim, essencialmente pela vegetação, aqui os domínios morfoclimáticos que ele classificou têm uma pegada mais, assim, geográfica, né? Ele fala muito de relevos, processos geográficos de uma maneira geral, né? Então, assim, chapadões, questões, assim, tanto de relevo quanto também climatológicas, né? Vão estar muito mais presentes aqui nessas classificações, e uma complementa a outra, né? Porque o meio abiótico e o meio biótico, eles dialogam de uma forma, enfim. Dito isso, questão número 1, de acordo com a descrição acima, devemos encontrar mais plantas xerófitas, aquelas plantas que habitam ambientes áridos, com baixa disponibilidade hídrica, e que, portanto, muitas vezes acabam recorrendo a adaptações, como, por exemplo, armazenar água nos seus tecidos, né, como as suculentas, as cactáceas, as bromeliáceas, que habitam regiões, assim, realmente com baixa disponibilidade de água, né? A gente vai esperar encontrar mais dessas plantas nas caatingas, né? Repara que no domínio das caatingas, ó, localiza-se no Nordeste brasileiro, no conhecido polígono das secas, caracterizado por depressões interplanáuticas semiáridas, então dando essa impressão, né, de um clima bem desértico. Questão número 2. Nos domínios morfoclimáticos, espera-se encontrar comunidades que alcançaram o máximo desenvolvimento para condições de clima e relevo daquele local, os biomas, né? Agora, ativa aí no seu raciocínio, né, aqueles conceitos de sucessão ecológica, né, o estágio primário, enfim, o estágio, eventualmente, clímax, né, o estágio mais avançado. É disso aqui que eles estão falando. Marque a alternativa abaixo que contém uma característica esperada em um bioma, que é um ecossistema que já desenvolveu ali o estágio clímax, certo? A gente espera encontrar ali uma relação fotossíntese e respiração próxima de 1, né? Ou seja, aquilo que está sendo produzido está sendo consumido e aquilo que está sendo consumido está sendo produzido, né? Isso gera ali essa razão, né, próxima de 1. E essa é uma característica que você espera numa comunidade clímax. Para o estudo da ecologia, eu já recomendei um livro do Odum, né, Princípios de Ecologia. Eu vou mostrar agora um quadro, numa edição de um livro aqui do Odum, né, que esse quadro ele praticamente resume toda essa questão aqui. Ele vai falar sobre cada um desses pontos aqui que foram tocados nas alternativas. Por exemplo, baixa biomassa. Lá você vai ver no quadro que, na verdade, numa comunidade, né, de estágio avançado de evolução, você espera alta biomassa. Ela coloca aqui alta relação produtividade-biomassa. Essa relação, na verdade, é baixa na comunidade clímax, né? Teias tróficas simples, você vai ver que elas são avançadas. Baixa estabilidade, vocês vão ver que elas têm uma alta resistência, uma alta estabilidade. Eu vou mostrar o quadro aqui, isso vai ficar mais óbvio. Bom, isso aqui é uma das cópias do Odum que eu tenho, Fundamentos de Ecologia, sexta edição. Eu vou mostrar o quadro agora. Nessa edição aqui está no capítulo 9, Desenvolvimento e Evolução de Ecossistema. Aqui, o quadrinho aqui, ó. Eu vou mostrar ele no plano geral para vocês verem, ele é um quadro bem grande. Eu vou mostrar agora os detalhes aqui. A gente só vai ver alguns só, por exemplo, produção bruta, respiração da comunidade. Aquilo que a gente viu lá na letra C que estava certo, né? Aqui, ó, fases maduras, comunidade clímax, né? Próxima de 1, certo? Como estava lá na questão. Outras coisas que a gente viu lá também, por exemplo, biomassa, olha só, biomassa suportada, alta. Lá estava dizendo que era baixa, né? Cadeias alimentares, lá dizia que elas eram simples, né? Na verdade, elas são bem complexas, ó. A simples é na comunidade ainda em desenvolvimento, né? Você vai ter uma cadeia alimentar do tipo linear, que é uma cadeia mais simples, né? Nos ecossistemas mais desenvolvidos, você vai ter ali a formação, inclusive, de teias alimentares, né? Que são elaborações muito mais complexas, né, dessas relações alimentares. Enfim, tem uma série de outros detalhes aqui. Muitos não caíram lá na questão, né? Uma outra coisa que a questão falou lá era a questão da resistência, não é? Eu acho que aqui no final, olha só, a estabilidade, resistência a perturbações externas na comunidade avançada é boa. A gente pode inferir assim, é alta, né? E em uma comunidade ainda em desenvolvimento seria baixa essa estabilidade. Então, assim, só para mostrar como é que lá na questão, né, tudo foi resumido aqui nesse quadrinho. 3 entre os domínios morfoclimáticos encontram-se algumas áreas de transição em que estão presentes características de 2 ou mais domínios. Semelhante ao conceito de ecótonos, né? Para quem já estudou ecótonos, são aquelas áreas ali justamente de transição entre, por exemplo, ecossistemas, né? E ali você tem ali um encontro desses ecossistemas e o que acontece ali é que as espécies de cada um desses ecossistemas propriamente ditos, né, se encontram
E isso leva a uma alta biodiversidade de espécies, porque é um encontro, né, de ambientes diversos com espécies, né, específicas, né, enfim. Portanto, nessas zonas de transição, que a gente pode chamar aqui de ecótonos, né, a gente espera uma alta biodiversidade de espécies. 4. Biomas como a Mata Atlântica e a Restinga apresentam uma degradação antrópica maior que os outros biomas, como o Amazônico. Bom, marque a alternativa que contém uma melhor explicação para o desmatamento desses biomas. Quando os portugueses, né, e enfim, os outros povos que chegaram aqui para colonizar a América do Sul, quando eles chegaram por onde? Pelo Atlântico, né? Enfim, as caravelas. Bom, falando especificamente aqui do Brasil, certo? Então, a ocupação do território brasileiro ocorreu inicialmente em áreas costeiras, especificamente aqui na região do Atlântico, né? Começando aqui, né, por essa parte oriental, né, do Brasil e do continente de uma maneira geral. Então percebe que essa aqui é uma questão muito mais de história do que propriamente de biologia, né? Porque foi uma questão assim ao acaso, né? Eles calharam de chegar pelo lado do Oceano Atlântico. Se eles tivessem vindo por algum motivo da América Central ou pelo Pacífico, né? Enfim, a coisa poderia ter sido diferente. Mas eles chegaram pelo lado de cá, então uma degradação realmente mais forte, né? Mais importante começou pela Mata Atlântica aqui na região, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, etc. A história a gente está cansado de conhecer. Para as questões 5 a 11, temos aqui um textinho sobre biologia sintética, como um destaque, né, como apostas para o futuro no tratamento de algumas doenças, né, alguns aspectos clínicos aqui. Por exemplo, reconhecimento de células cancerosas, utilizar um computador, né, biológico para reconhecimento de células cancerosas e utilizar então ali mecanismos, né, utilizando a tecnologia para disparar um mecanismo de autodestruição celular, por exemplo, a apoptose, né? Enfim, toda essa mistura aí de tecnologia com, enfim, biologia, né? Então, olha só que interessante, computação celular, né? Uma coisa super avançada, né? Bom, tudo isso está sendo estudado, né? Claro, tem muito ainda a se avançar nesse sentido. Se tem algo de futurista, blá blá blá, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui, que é a questão, nesse parágrafo aqui, biomarcadores não invasivos permitem definir em poucos minutos a gravidade de um quadro de insuficiência cardíaca por meio da avaliação da acetona exalada pelo paciente, ou seja, a acetona que está ali, né, circulando pela circulação da pessoa, eventualmente chega ao pulmão e pode ser, porque é um composto muito volátil, né, pode passar ali pelo pulmão, né, e chegar a ser exalado então pela pessoa. A pessoa pode excretar a acetona pelo pulmão. Isso talvez não esteja fazendo sentido agora, mas vai chegar uma questão ali pra frente que vocês vão entender por que eu tô falando isso. Bom, o texto continua, é um textinho meio grande, mas questão número 5. Identifique a alternativa abaixo que contém um mecanismo de autodestruição celular que poderia ser ativado pela nova droga. Eu já mencionei a apoptose, né? Que é um mecanismo de autodestruição, uma destruição programada da célula, morte programada da célula. Enfim, estudem a apoptose, vou tentar colocar textinhos na descrição para quem quiser aprofundar. Já recomendei também livros muito bons, Alberts, por exemplo, de biologia molecular da célula. Já recomendei esse livro em outros vídeos anteriores, vocês já devem ter conseguido ele, baixado em algum lugar ou pegado emprestado com alguém. Lá tem um capítulo específico sobre a apoptose. Esse livrão aqui, vocês já estão acostumados a ver a capa dele, né? Ó, tem um capítulo inteiro só sobre morte celular. Capítulo 18, na edição que eu estou usando aqui. Ó, na maioria dos casos, essa morte celular programada ocorre por um processo chamado de apoptose. Então, quem quiser aprofundar, recomendo a leitura desse capítulo aqui. Outros livros de biologia molecular da célula, né, com temáticas semelhantes também, deve ter algum capítulo sobre apoptose, biologia molecular de uma maneira geral. Então, estudem aí, né, as vias extrínsecas, as vias intrínsecas. Por exemplo, as mitocôndrias, né, elas podem ativar uma cascata apoptótica na célula. Interessante, né? Uma organela que começou ali como uma intrusa, né, na célula, e eventualmente é, ganhou tal poder na célula que ela pode inclusive levar a célula a se autodestruir. Né? A cascata intrínseca da apoptose, ativada ali pelo citocromo C das mitocôndrias. Estudem tudo isso, é um assunto muito profundo. Vê que essas questões aqui estão sendo bem genéricas, né? Mas você pode aprofundar em todas elas. Por exemplo, questão número 6. Células citotóxicas, linfócitos T, CD8, podem reconhecer células tumorais e promover sua autodestruição, via extrínseca, né? Vai ser sinalizado ali, né? Vai ter um ligante na membrana da célula, que o linfócito T vai reconhecer, vai se ligar nele e vai ativar a cascata apoptótica naquela célula. Os antígenos reconhecidos por nossas células de defesa se encontram na seguinte região da célula, membrana celular, né? Enfim. Aí aproveitem e já passam um link aqui com o sistema imune, né, sobre toda aquela questão lá das células apresentadoras de antígeno, porque todo o nosso sistema imunológico, de certa forma, ele depende, né, de que células, por exemplo, os neutrófilos, né, atuem, né, reconhecendo antígenos ameaçadores e apresentem esses antígenos para que esses linfócitos, tanto o T quanto o B, possam ali tomar alguma atitude, né? O T, geralmente o citotóxico, pode reconhecer um antígeno que uma célula apresentadora de antígeno apresentou para ele e ativar uma via, né, de destruição daquele antígeno invasor. O linfócito B pode reconhecer um antígeno e produzir anticorpos contra ele. Enfim, temas, eu estou tentando assim, trazer assim, temas que vocês podem fazer ligações, né? Porque as questões são bem genéricas aqui. É a primeira fase, né? 7. Medicamentos quimioterápicos podem atuar inibindo o processo de divisão celular. Então, assim, ciclo celular, né? Quem já estudou já está bem à vontade aqui. Ciclo celular, divisão celular tumoral. Identifique a alternativa abaixo que contém evento que ocorra durante a divisão e que, se inibido, implicaria na interrupção desse processo.
se você de alguma forma conseguir impedir a formação das fibras do fuso, né, um tema que a gente já viu assim recorrentemente em edições anteriores, você travaria, né, a divisão celular ali na fase da mitose. Ela não iria concluir a mitose, certo? Portanto, impedir a formação das fibras do fuso, que são microtúbulos, né, compostas por microtúbulos, então você pode utilizar diversas drogas. Vou colocar alguns textos até meio complicadinhos na descrição para quem gosta de se desafiar um pouco em leituras mais complexas. Vou colocar uma dissertação de mestrado sobre um estudo feito, né, com substâncias, não substâncias, mas compostos, né, que atuariam, né, nessa inibição da formação das fibras do fuso. E, enfim, recomendo que quem gosta, né, de umas leituras mais complicadas, clique no link. E, enfim, livros também, o Biocell também ajuda a entender isso aqui. Ciclo celular de uma maneira geral. Questão 8. Identifique o processo de multiplicação celular acelerado nos tumores. É a mitose, né? Especificamente a fase onde as células ali se dividem, né? É a mitose. A gente tem toda a intérfase, né? Então todas essas outras, a B, a C e a E, fazem parte da intérfase, né? Fase G1, G2, fase S. A meiose, ela não é um mecanismo de multiplicação celular, ela é um mecanismo, no nosso caso, né, que a gente faz meiose gamética, seria um mecanismo, no nosso caso, de formação de gametas, certo? Bom, questão 9. O excesso de acetona no sangue decorre da maior metabolização de ácidos graxos ou mesmo da insuficiência do órgão responsável pela sua excreção. Agora vocês vão lembrar que lá no textinho lá em cima eu falei sobre acetona, né, sobre a pessoa exalando a acetona, né, pela respiração. Bom, identifique a alternativa que contém o órgão responsável por esse processo. A metabolização de ácidos graxos acontece no fígado. É um tema super interessante de pegar e estudar. Pode pegar lá o Gitton e Hall, que eu já recomendei diversas vezes também. Tem capítulos inteiros lá só sobre esse processo, né? Porque qual é a importância disso? Durante o metabolismo de ácidos graxos vai ter a formação de corpos cetônicos, certo? Que são moléculas que contêm ali uma acetona, que eventualmente pode se desligar e, enfim, ela é um composto muito volátil, ela pode ser eliminada, excretada pelos rins, como também, no caso como a gente viu ali, pelo pulmão, né? Pela própria expiração. Estou mostrando agora uma página do Princípios de Bioquímica de Leninger, um livro que eu também já recomendei diversas vezes aí, só para mostrar esse esqueminha aqui, ó. O acetil-CoA, né? Isso aqui está acontecendo lá no fígado. Acetil-CoA sendo transformado ali em acetoacetil-CoA, etc. As vias são bem complexas, mas eu só quero mostrar uma coisa. Eventualmente vai surgir acetoacetato, certo? Que por descarboxilação desse acetoacetato, por exemplo, pode surgir aqui uma acetona, tá vendo? E essa acetona aqui pode ser eliminada pelos rins, né? Pelo processo de filtração do sangue normal, como também pode sair pelo pulmão durante o processo de expiração. Então essa questão 9 eu achei ela meio estranha, eu particularmente teria anulado ela. Questão 10. Sequenciadores de DNA podem ser utilizados no mapeamento de genomas. Marque a alternativa que contém uma base nitrogenada que não deveria ser reconhecida por esses sequenciadores. Sequenciadores de DNA. O que ele tem que reconhecer? Adenina, guanina, timina e citosina, certo? Então vamos lá. As opções, blá blá blá, uracilo, né? Não é do DNA, é do RNA, portanto, esses sequenciadores não reconheceriam uracila. Questão 11 é a introdução de sequências de DNA, terapia gênica, em células doentes. Pode curar diversas doenças, ok? Decorrentes de proteínas não produzidas, né? Tem diversos exemplos, né? Ou alteradas. Identifique a doença que poderia ser tratada através do uso dessa técnica. Dentre as que foram apresentadas aqui, diabetes mellitus, importante, do tipo 1, aquela que a pessoa não produz a insulina, né? De forma plena. E, portanto, assim, pela falta da insulina, a pessoa acaba tendo dificuldades ali no processo ali de colocar, né? De importar a glicose para dentro da célula. Então, diabetes mellitus tipo 1. A tipo 2, a pessoa produz insulina normalmente, só que ele tem um problema, né, no reconhecimento da insulina pela célula. A célula fica resistente, né, ela não se casa bem com a insulina. E aí é um outro problema. Bom, textos para as questões 12 e 15. Um texto um pouco longo aqui sobre a Rio mais 20. Um evento que aconteceu aí no Rio de Janeiro, né? 20 anos depois da Rio 92, etc. É um texto chatinho, falando sobre o relatório, né? Que, enfim, 178 páginas, e, enfim, alguns reclamaram lá que tinha faltado algumas coisas, ficaram um pouco insatisfeitos, blá blá blá. Interessante, assim, ler um pouquinho da história desses grandes eventos climáticos, né? Que aconteceram, de discussões, né? Da humanidade em relação a quais seriam o posicionamento da humanidade em relação às mudanças climáticas, etc. Bom, questão 12. O acesso à água potável é uma das grandes preocupações do milênio. Marque a alternativa que melhor descreva agentes responsáveis pela alteração da água potável disponível para o homem. Alteração da quantidade de água, né, potável disponível para o homem. Assoreamento de rios. Certamente, né, quando um rio fica assoreado, você tem menos ali vazão, né? Você tem menos água e, enfim. Poluição dos rios e lagos. Sim, né, a poluição elimina a água potável, né? A água fica suja e a pessoa não pode consumir. Contaminação do lençol freático. Pelo mesmo motivo que a letra B. Está contaminado, a pessoa não pode utilizar. Aumento da evapotranspiração. Complicadinho, sim. Se você, por exemplo, trabalha com
a agricultura, você sabe, né, da capacidade das plantas de algumas plantas de tirar a água do solo e realmente secar o solo, né? Por causa da transpiração, né? A planta ela tá transpirando ali e, enfim, ela tira a água do solo, certamente. E em alguns casos mais radicais, ela pode inclusive depressionar os lençóis freáticos. Isso aqui tudo pode acontecer. Mas aí vem eu com a minha mania de problematizar tudo, né? Enfim, a evapotranspiração na Amazônia, né, forma lá, por conta também de fenômenos climatológicos, ela forma aquele processo que a gente conhece como os rios voadores, onde a água vem, né, a água, o vapor da água vem da Amazônia até a região sudeste, por exemplo, boa parte do Brasil, na verdade, mas eu falo da região sudeste porque eu sou daqui, então é meio que, né. E, enfim, esses rios voadores que eles chamam, precipita aqui na região sudeste e chove aqui. A quantidade de água nos lençóis freáticos da região sudeste depende, em última análise, da evapotranspiração da Amazônia. Portanto, a evapotranspiração lá na Amazônia, ela interfere, ela determina um aumento na disponibilidade de água nos lençóis freáticos aqui da região sudeste. Então eles foram bem cuidadosos quando eles colocaram aqui alteração, né? Porque as pessoas geralmente quando vem essa questão aqui, elas pensam logo assim em diminuição da quantidade de água disponível, né? Essa letra D, no caso, ela pode tanto ser para diminuição, né? Como eu falei no caso da agricultura, tem espécies de plantas vegetais que realmente secam o solo. Enfim, todo mundo sabe sobre bananeira, eucalipto, são plantas que realmente puxam muita água do solo, são inclusive usadas em métodos aí de colocam nessas espécies em barrancos, assim, em encostas para tirar um pouco da água acumulada, para evitar desbarrancamentos, eu nem sei se isso é uma palavra. Mas enfim, eu só trouxe essa discussão assim, sobre como que a evapotranspiração também pode determinar aumento da quantidade de água potável disponível numa determinada região. Usei como exemplo os rios voadores da Amazônia. E a letra E, todas as alternativas anteriores estão corretas de certa forma, sim, então a letra E seria a correta. 13, a urbanização, dentre outras consequências, promove, dentre outras consequências, o aumento da impermeabilização do solo. Com esse aumento, no período das chuvas, são comuns as enchentes e os acúmulos de água, resto de lixo, blá blá blá. Marca a alternativa de doenças que devem ter aumento de incidência durante o período onde tem muitas enchentes. Bom, leptospirose, né, urina de ratos, pequenos mamíferos, né? Dengue, por conta do inseto vetor, né, o mosquito Aedes aegypti. E hepatite também, né, por conta ali da água contaminada, a pessoa tendo contato com essa água, ingerindo essa água, pode desenvolver hepatite. A Repara que as alternativas erradas elas tinham aqui cólera e botulismo presente, né, quase em todas elas. Então eu vou colocar algumas literaturas também aí na descrição sobre cólera e botulismo, são bactérias, né? Ambas também podem ser adquiridas por via oral, por enfim, consumo, né, de algum material contaminado, mas geralmente não estão tão associadas assim com períodos de enchente. Geralmente a letra D vai ser então a mais correta aqui. E em relação ao botulismo especificamente, é interessante a pessoa ler um pouquinho sobre a toxina botulínica, né? Que também tem algumas aplicações aí na biotecnologia, etc., né? O Clostridium botulinum, ele produz uma toxina que é usada em ah, diversos, tem diversas aplicações, né, na clínica, e dentre eles, inclusive, na estética, né, o Botox, que é uma coisa também, porque ele vai ter ali uma relação com os espasmos musculares, né, e vai evitar rugas, quando feitas ali em concentrações pequenas. Tô dando apenas ideias de temas que vocês podem, assim, utilizar para aprofundar. 14. O uso de fertilizantes organominerais têm sido indicados pela Embrapa. De acordo com a empresa, estes podem ser mais eficientes que os tradicionais. Ok. Além disso, eles têm menor potencial de provocar problemas ambientais. Então, assim, fertilizantes, problemas ambientais, a pessoa já pensa logo ali na eutrofização, né? Bom, embora o uso desses fertilizantes traga benefícios, o seu acúmulo nos corpos d'água pode gerar como consequência a diminuição da. Não, cadê a diminuição do oxigênio dissolvido na água? Aqui sim, letra B. Por conta da eutrofização, né? No caso aqui a gente está pensando em eutrofização cultural, né? O ser humano ali com suas poluições, levando ali enfim, um aporte de matéria orgânica a mais no determinado corpo hídrico, aumentando a atividade fotossintética de microalgas, macrófitas, levando eventualmente ali a aumento da matéria orgânica em decomposição naquele ambiente. E, enfim, decomposição de matéria orgânica, consumo de oxigênio, o oxigênio dissolvido na água acaba. E todas as formas de vida ali que dependem do oxigênio também morrem ou são obrigados a deixar o ambiente porque fica insalubre. Se tem algum valão perto da sua casa, provavelmente ele está nesse exato momento eutrofizado. É só ficar olhando lá. 15. Satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades significa possibilitar que, enfim, as pessoas agora no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento. Ok. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Super facinho a questão, nada muito elaborado. Buscar o desenvolvimento preservando a possibilidade de que gerações futuras também consigam viver bem, né? Bom, utilize o texto abaixo para responder as questões 16 a 20. Entre a biologia e a cultura, na busca pelos significados da alimentação, os antropólogos Jesus Contreras e Mabel Gracia refletem sobre as relações entre o que comemos e o que somos. Bom, o textinho ele vai falar um pouco ali sobre cultura e tudo mais. Eventualmente, aqui nos últimos parágrafos, ele fala sobre a tolerância à lactose, que, enfim, o ser humano, claro, né,
Um mamífero ele consome leite quando é criança, né? E eventualmente ele deveria parar de consumir leite. O ser humano, por outro lado, ele começou ali a criar vaquinhas e viu que o leite, na verdade, era uma alternativa, enfim, bem nutricional, né? Para continuar se alimentando mesmo na fase adulta. E houve então ali um processo ao longo das gerações, né, de seleção de indivíduos que tinham tolerância à lactose, porque em geral o ser humano seria intolerante à lactose, né? A lactose, você precisa da lactase, né, que é a enzima ali que está ali no estômago para quebrar esse açúcar, a lactose. E sem essa enzima funcionando plenamente, você teria ali, né, quadros de rejeição à lactose. Pois bem, aí o texto termina aqui falando que tem gente que come cachorro, gente que come inseto. É, tem mesmo. 16. Analisando para o prato típico da feijoada apresentado na figura, pode-se afirmar que, bom, na boca as amilases salivares vão praticamente digerir ali apenas inicialmente ali um amido, né? A gente vai ter alguma digestão de proteína no estômago em pH ácido, não pH neutro. Bom, celulose a gente não digere. Haverá grande secreção de bile no duodeno? Sim, né? Em alguma etapa da digestão. Outro também é bom para pegar o Gitton Hall e dar uma lida em digestão de uma maneira geral, né? Processo digestivo, bile, né? Produção da bile no fígado, a colecistocinina indicando ali, né, a secreção da bile no duodeno. E eu vou colocar na descrição também o link para os mais preguiçosos aí, né? Aulinhas aqui da USP, né? Sobre sistema digestório, fisiologia do sistema digestório. É uma série de vídeos aqui. Eu recomendo eu começar aqui da aula 1, né? Fisiologia do sistema digestório. Tem 3 partes essa aula 1, tem a aula 2. E o que eu estou indicando aqui é a aula 3, parte 1, onde ele vai falar em algum momento aqui sobre justamente a bile, né? O player aqui é normal. Eu só queria fazer também uma recomendação aqui. A gente sabe que tempo é dinheiro, então assim, a pessoa muitas vezes vai clicar aqui. Esse player aqui, diferente do YouTube, ele não permite que você acelere o vídeo. Pelo menos não que eu consiga ver aqui de alguma forma. Então a pessoa consegue acelerar o vídeo fazendo um macete aqui. Eu clico com o botão direito em cima do vídeo, venho aqui em Inspect, vai abrir essa parte aqui, né? Quem usa Chrome, quem usa, né, navegadores e tem que ser em computador, pelo celular não dá pra fazer. E aí eu vou tentar achar aqui nessa bagunça aqui de letras o vídeo. Para facilitar, a pessoa pode vir aqui de novo nessa partezinha que sobrou aqui, clicar de novo em Inspect de novo. Com isso aqui aberto, ele vai mostrar para você uma parte aqui, ó. O vídeo tem que estar nessa parte aqui, tá vendo? Eu suspeito que seja esse link aqui. Então eu clico aqui, venho em. Calma aí, deixa eu ver. Venho aqui, tento abrir ele numa outra Open in a new tab. Abrir numa outra aba, né? E ele abre numa outra aba um player maior, né? Onde eu tenho aqui a opção de tanto fazer o download do vídeo aqui embaixo, como também alterar a velocidade de execução. Eu posso colocar em 2, por exemplo, para ser mais rápido, né? E, enfim, isso aí pra poupar tempo, né? Porque a pessoa que às vezes fica o dia inteiro assistindo conteúdo assim, né? Assistir um vídeo de 40 minutos, meia hora, às vezes, né, não dá. Então, assim, é uma opção, né? 17. A ingestão frequente de pratos com uma feijoada pode aumentar a colesteremia. O colesterol está presente somente em alimentos de origem animal. Isso aqui é básico de fisiologia. 18. O aumento da frequência de indivíduos capazes de digerir a lactose a partir do surgimento desse gene, no período neolítico. Quem não conseguia digerir a lactose, né, tinha menos uma opção de nutrição, né, que o leite proporciona, os derivados do leite. Quem conseguia sobrevivia mais porque se alimentava mais e tinha mais força, né? Portanto, a gente pode dizer aqui, a gente pode fazer um caso que é um caso de seleção natural, né? Quem conseguia se alimentar mais, quem tinha mais acesso a recursos alimentares, tinha mais força, mais saúde e sobrevivia mais. 19. A fonte das proteínas ingeridas oriundas de carne de insetos, vacas, cães e porcos é indiferente para a nossa nutrição, uma vez que, bom, no nosso processo digestivo, né, a digestão das proteínas determina que somente os aminoácidos sejam absorvidos. A gente não vai absorver a proteína inteira, né? A gente vai quebrar ela em aminoácidos e vai pegar os aminoácidos e vai fazer alguma utilização para eles, né? A gente pode utilizar o aminoácido propriamente dito, ou a gente pode ainda quebrar ele e extrair ali, né, elementos dele, como por exemplo as aminas, para fazer, enfim, bases aminadas, etc. O Leninger tem até um capítulo aqui, o aminoácidos, oxidação dos aminoácidos, né, e a produção de ureia, destinos, né, metabólicos dos grupos aminados, né, excreção do nitrogênio, a gente sabe, né, urotélicos, amônia, ureia, ácido úrico, e, enfim, vias, né, de degradação dos aminoácidos. Tudo isso aqui é interessante da pessoa dar uma olhada. Por exemplo, em última análise, tudo que a gente não consegue aproveitar de um aminoácido, né, a gente quebra ele até a amônia, né, e a amônia vai ser ali, vai entrar em alguma via para virar ureia e ser excretada lá no fígado, né, o ciclo da ureia, o ciclo da ornitina. São vias potenciais aí de coisas que podem acontecer com os aminoácidos, aqui, aminoácidos, né, de proteínas ingeridas no fígado, certo? Aminoácidos, cetoácidos, né, alfa-cetoglutarato, pode ir ali pro ciclo de Krebs, enfim, uma série de coisas que podem acontecer aqui. Glutamina, amônia, né, aqui, ó, a amônia, a ureia,
ácido úrico, dependendo de que grupo você pertence de ser vivo, né? Você vai escritar um desses. Enfim, eu queria mostrar mais coisas lá, mas é tudo muito complexo e ia levar muito tempo. Tenho em mente, pelo menos, assim, que os aminoácidos eles podem, inclusive, ser utilizados para gliconeogênese, né? Para produzir também glicose em algumas vias, alguns aminoácidos. E, em geral, também essas coisas, né? De degradação, de a oxidação dos aminoácidos, provocando ali, levando, né? A formação das excretas nitrogenadas, né? 20. Vacas e outros ruminantes possuem associação com micro-organismos capazes de digerir um polímero orgânico importante em sua dieta. Esse polímero seria, então, a celulose. Questões 21 a 23 tem um textinho aqui sobre necropsia, como funciona a necropsia. Um tema interessante, vale a pena ir no YouTube pesquisar aí vídeos de necropsia sendo feitos. Tem muito vídeo lá de animais, né? Mas se você for bem lá naqueles cantos mais escuros do YouTube, tem também com humanos. Mas aí a pessoa tem que ter estômago, né? E, enfim, mas é um tema bem legal, assim, pra quem pretende ir pra área assim, de medicina, né? Essas coisas, em algum momento vai ter que pegar em cadáveres. Enfim, as etapas da necropsia, preparação, cortes, os cortes todos, né? Bem planejados, os órgãos, né? Enfim, etc. 21. A presença de água nos pulmões indica afogamento porque... Bom, se os afogados engolem muita água, essa água não iria para o pulmão, ela iria para o estômago, né, e etc. Bom, o não fechamento da epiglote determina a aspiração da água, ok. A epiglote ficando aberta, né, a pessoa acaba respirando, né, aquela água e ela vai parar então no pulmão. E ali a pessoa tem um problema ali com água no pulmão, a pessoa, enfim, perde, né, a capacidade de, enfim, fazer a hematose, etc. Então a B estaria correta. 22. Em uma vítima de hemorragia, é muito comum a aplicação de uma solução salina popularmente conhecida como o salgadão, né? Salgadão, exatamente. Solução hipertônica, cloreto de sódio, 7,5%, a fim de se evitar o choque hipovolêmico, baixa pressão, né, da volemia, baixa volemia. Essa solução objetiva, resumidamente falando, ela objetiva aumentar a pressão osmótica sanguínea para evitar a perda de líquido, né, dos vasos sanguíneos e manter a volemia. Vou colocar um texto na descrição sobre os caras que inventaram o salgadão, né? Inclusive o artigo original. Para quem quiser, né? É uma coisa apenas curiosa, mas tem essa tecnologia, uma tecnologia brasileira, inclusive. 23. Durante o processo de asfixia mecânica ou obstrução das vias aéreas, observa-se o que acontece. Bom, o aumento da concentração do CO2, né, vai levar ali à formação de ácido carbônico, portanto, diminuição do pH sanguíneo, né? Porque vai ficar mais ácido. Esse é das respostas fisiológicas à asfixia mecânica. Bom, observe a figura abaixo que representa a transpiração das plantas e responda a questões 24 e 25. Tem aqui um gráfico, não é bem um gráfico. Basicamente, a gente tem aqui três tempos, né? Tempo A, B e C, e a taxa de transpiração. No tempo A, a gente tem uma alta taxa de transpiração e os estômatos estão abertos. No tempo B, a gente tem uma taxa menor de transpiração e os estômatos estão fechados. E no tempo C, eu sei lá o que está acontecendo no tempo C. Bom, a taxa de transpiração certamente está menor do que B, né? Mas ela não fala nada sobre os estômatos. A gente infere que os estômatos também estão fechados. Mas se os estômatos já fecharam aqui, por que daqui para cá ainda diminuiu mais ainda a taxa de transpiração? Por onde mais a planta pode transpirar? Reflitam aí. Bom, anatomia vegetal básica, a principal função dos estômatos é a troca gasosa, ok? E sim, eles também estão envolvidos com transpiração. Fiquem tranquilos, mas não tinha nenhuma alternativa aqui de transpiração, portanto, troca gasosa. 25. Durante os períodos A e B e B e C, ocorrem respectivamente o que aconteceu aqui entre A e B e C. Vai haver aqui fenômenos de transpiração por diferentes partes, aquilo que eu pedi para vocês refletirem ali atrás. Bom, basicamente, nos tempos A e B, a gente vai ter transpiração pelos estômatos e pela cutícula, e do tempo B para o C, a gente vai ter a transpiração apenas pelas cutículas porque o estômato fechou. E, eventualmente, né, conforme o dia vai ficando mais fresco, até mesmo a transpiração cuticular vai perdendo um pouco a força, né? Por conta da diminuição da temperatura. Embora continue acontecendo ali. Questões 26 a 27 tem aqui um cladograma com espécies de vertebrados, suponho. Grupos, né, melhor dizendo. Então a gente tem aqui. Eu vou ter que dar zoom. Bom, depois de muita luta, eu consegui entender que aqui está escrito Piscis, né? Que é a antiga classe Piscis, né? Que compreendia os peixes, né? Enfim, anfíbios, mamíferos. Aqui em azul tem Testudines, as tartarugas, né? Lepidosauria, os répteis, né? Lagartos ali, serpentes. Crocodília, que tem ali os crocodilos, né? A gente tem aqui reptília, diapsida, arcossauro. Tudo isso aqui são nomes que a gente, né? Quem estudou aí já a classificação de vertebrados já tá por dentro. Mas repara que aqui no final tem aves, né? Então, quem já se aprofundou nesse assunto já sabe que o fato de aves não ter sido incluído nesse grupo aqui em azul é problemático, certo? Esse grupo em azul não é monofilético, enquanto você não incluir aves nele, certo? Vamos ver então o que é 26. 26. A figura destaca dos demais grupos os répteis. De acordo com a interpretação do cladograma, pode-se afirmar que essa questão ela foi anulada e eu fiquei muito tempo lendo ela, especificamente lendo a letra A. Répteis não podem ser considerados um táxon, uma vez que tratam-se de grupo parafilético, que está correto, inclusive. E sempre que uma questão é anulada, a gente tem que pensar assim, então qual era a alternativa que a pessoa que fez a questão achava que era a correta? A letra A, pra mim, parece correta. B, répteis são aves, não.
Se répteis incluem todos os vertebrados com fecundação interna e ovos com casca? Não. E o problema, inclusive, é esse, né? Porque répteis não inclui aves. Bom, de aves tem maior relação de parentesco com mamíferos do que com répteis. Não, aves são dinossauros, são répteis, né? Enfim, répteis aqui usando agora o termo bem genérico, né? A gente sabe que o grupo répteis é um grupo muito problemático. Vertebrados formam um taxo polifilético. Não é polifilético, é parafilético. Não, confundi aqui. Vertebrados formam um grupo monofilético, não polifilético. Parafilético seria o tal grupo répteis. Honestamente, olhando para a letra A, ela parece falar algo assim, que você não pode considerar répteis como um táxon, porque se trata de um grupo parafilético. E na verdade aqui o problema aqui talvez seja uma coisa muito súbita. Sim, você pode considerar répteis como um táxon parafilético, né? um grupo não natural, certo? Talvez essa que seja a delicadeza, que é a minúcia da alternativa, porque esses termos todos, táxon, clado, tudo isso se mistura na nossa cabeça e isso tudo vira uma salada, né? Que em algum momento, assim, a gente não sabe mais o que fazer com isso. Mas basicamente, eu acho que o problema aqui seria esse. Você pode sim considerar répteis um táxon parafilético, um grupo não natural parafilético. E aí, no caso, isso aqui meio que perderia, né, a validade. E para embasar isso, eu trago aqui o meu livro favorito, o Brusca, né, Zoologia de Invertebrados de Brusca, que eu já mostrei tantas vezes aqui nessa série. Aqui a gente tem 3 tipos de táxon. A gente tem o táxon W, táxon X e táxon Y e táxon Z. Repara que táxon W é monofilético. Táxon X, se for só esse grupo aqui, é um táxon parafilético, né? Então, assim, sim, um táxon pode ser parafilético, é um grupo não natural. Mas, enfim, existe, você pode sim criar um grupo, desde que você especifique que é um grupo não natural. Então, aqui, o táxon X é parafilético porque inclui um ancestral, espécie A, mas apenas alguns de seus descendentes. Então, apenas alguns descendentes de A, não todos, né? Isso é literalmente ser parafilético. Então, isso aqui assim, é bem súbito, é bem delicado, mas você pode sim, então, considerar répteis um táxon parafilético. Um grupo não natural não tem realmente assim, o mesmo valor taxonômico do que um grupo monofilético, certo? E hoje a classificação das aves que a gente, né, trabalha, as aves são terópodes, né? Junto ali com os dinossauros sauríqueos terópodes, né? Enfim, elas estão dentro daquele grupo ali das dinossáurias, né? E, enfim, realmente é uma coisa bem confusa, mas é bom a pessoa ler, enfim, tenta ter mais contato com esse tema aqui, porque é um troço que realmente, assim, você escorrega muito fácil nisso aqui. 27. São características de mamíferos, exceto hemácias anucleadas são características de mamíferos, fecundação interna, sim. Endotermia, ok. Pelos, certamente, né? É uma autapomorfia de mamíferos. Pulmões com sacos aéreos são estruturas de aves, certo? Então, talvez tenham surgido ali também de forma independente em outros grupos ali de dinossauros, mas hoje, né, dos que a gente tem vivos, as aves possuem sacos aéreos e não os mamíferos. Para as questões de 28 a 30, temos aqui um textinho falando sobre fenilcetonúria, né? Enfim, uma lei que determina o exame do pezinho e tudo mais. Temos aqui um cladograma com um casal aqui, uma mulher homozigota recessiva, suponho, um homem tem que ser heterozigoto, né? Porque ambos tiveram filhos homozigotos recessivos. Bom, isso aqui só de olhar você já tem que saber, sabe? Isso é o tipo de coisa que treinando você tem que saber só de olhar. Então, a probabilidade do casal 10 e 11 ter uma nova criança com fenilcetonúria seria então de... Vamos fazer essa continha. Rapidinho você esboça isso aqui na folha da prova, né? Você sabe que ela é homozigoto recessiva, você sabe que ele é heterozigoto, porque ambos tiveram. Ele tem que ter um alelo, né? Porque tiveram filhos homozigotos. Isso aqui, claro, né? É o básico de cladograma. Tem muitas complicações que podem surgir? Tem. Mas, enfim, isso aqui é o básico. Então, qual seria então a probabilidade de ter uma nova criança também com fenilcetonúria? A gente faz aqui o cruzamento, azão, azinho com azinho, azinho. 50% de chance de surgir, né? O indivíduo prole com o genótipo para fenilcetonúria. 2 de 4 é igual a 1 de 2, portanto, 50%. Portanto, 50% letra C. 29. A fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva, como a gente viu ali no cladograma, né? 30. Um indivíduo com fenilcetonúria também pode apresentar outros sintomas como baixa pigmentação da pele. Esse tipo de fenômeno, então vamos lá, um gene determinando diversas características é um caso de pleiotropia. Genética básica também, tema importante de se aprofundar aí. E com isso nós ficamos por aqui. Tivemos uma prova também, de novo, bem sortida aí com diversos temas. Destaque aqui para o tema história, né? Aquela questão lá sobre o desmatamento no Brasil, na região costeira, né? Que eu me recuso a dizer que é uma questão de biologia, na verdade não é. E, enfim, uma prova simples, uma prova, né, com questões assim muito básicas, então recomendo que façam bastante proveito aí das leituras que eu vou botar na descrição para aprofundamento dos temas. Aproveitem também os desafios aí que eu coloquei nas questões, né, para aprofundamento de, enfim, metabolismos ali de ácidos graxos, dos aminoácidos, etc. Aprofundem nesses temas porque é importante para a segunda fase. A primeira fase pode até ser bobinha, mas a segunda fase ela vem, enfim, matando geral. E é isso. Até o próximo vídeo.